Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa meditação para essa semana é baseada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículos 12 e 13. Diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, para as nossas atitudes, chegamos à conclusão: Senhor, não merecemos nada. Somos pecadores, somos falhos. E vez por outra nós achamos que podemos limpar a nós mesmos, purificar a nós mesmos. Esse texto é uma parábola daquilo que acontece na nossa vida espiritual. Existem pessoas que estão como que leprosas espiritualmente. Naquela época, a lepra não tinha cura e as pessoas viviam isoladas. Eram isoladas do convívio social para esperarem a morte. Era uma sentença de morte aos poucos e a pessoa vivia longe da família, entristecida por causa daquela doença, da lepra. E aquele homem, quando viu Jesus, que Jesus estava passando por aquele lugar, ele prostrou-se diante de Jesus. Ele foi até o Senhor Jesus, aquilo que não era possível, que não era permitido, ele se curva, ele se prostra e ele clama a Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aqui é onde entra o ensinamento para nós nessa meditação. Nós não podemos purificar a nós mesmos. Somente Jesus pode purificar a nossa vida. Significa que muitas vezes nós enganamos a nós mesmos no sentido de que, conscientes dos nossos pecados, tentamos fazer algumas coisas para tentar apagar aquilo de errado ou compensar o que fizemos de errado. E existem pessoas que ficam em paz com isso. Se pecaram, se erraram, elas ajudam alguém, elas dão uma cesta básica, elas fazem alguma coisa para tentar amenizar ou trazer uma contagem de benefícios que possa redundar numa bênção para si mesma, como se fazer o bem purificasse a pessoa dos seus pecados. E aqui esse texto nos ensina que só Jesus pode nos purificar. E embora o texto trate de uma enfermidade, Jesus pode curar qualquer enfermidade, a aplicação para a nossa vida hoje é lembrar que a pior das nossas enfermidades é a espiritual, é o pecado, é quando nós vivemos uma vida longe de Deus, em desobediência à palavra de Deus, e isso vai corroendo. Uma pessoa que se entrega ao pecado vai corroendo a alma, enquanto a lepra corrói a carne, a pele, o pecado corrói a alma e nos afasta de Deus e nos deixa longe das pessoas que nós amamos e principalmente longe de Deus. E aí somente quando nós nos curvamos diante de Jesus, como fez esse leproso, e suplicamos ao Senhor: Senhor, me purifique. E aí o Senhor estende a mão sobre a nossa vida e nos purifica. E a purificação que Jesus nos dá é purificação total. Somente Ele pode nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado, porque a palavra de Deus nos diz que quando Ele estava na cruz, Ele recebeu sobre si mesmo a punição de todos os nossos pecados. Cada um dos nossos pecados foram punidos em Jesus quando Ele estava na cruz. E reconhecer isso e clamar pela purificação que vem de Jesus é um bálsamo para nós. O texto diz que quando Jesus tocou nele e disse: Quero, fica limpo, no mesmo instante a lepra desapareceu, a enfermidade desapareceu. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse: Está consumado, está pago. Naquele mesmo instante, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então somente Ele pode trazer essa purificação para a nossa vida. Então não imagine, não engane a você mesmo, pensando que você pode purificar a você mesmo fazendo alguma coisa boa, tentando tapar os seus erros, tentando tapar os seus pecados. Mas corra para Jesus. Somente Ele pode purificar a nossa mente, o nosso coração, purificar a nossa vida como um todo e fazer com que a gente desfrute de paz e refrigério
na nossa alma. Às vezes nós queremos aparentar alguma coisa que nós não somos para as pessoas, quando na verdade dentro de nós estamos sujos, nós estamos enfermos espiritualmente. E somente Jesus pode trazer essa purificação. Hoje é um dia em que nós podemos confessar os nossos pecados, que nós podemos pedir a Jesus: Senhor, me purifica e perdoe os meus pecados e me ajude a andar na Tua presença. E nós sabemos que a nossa vida muda. Esse leproso, ele saiu alegre e foi testemunhar a operação, aquele milagre que havia sido realizado sobre a vida dele. Então que você demonstre isso, demonstre que sobre a sua vida foi realizado o maior milagre, que é a purificação total dos nossos pecados, e assim vivermos uma nova vida, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, entendendo que, ainda que nós estejamos aqui nesse mundo, ainda que estejamos sujeitos ao pecado, mas nós fomos perdoados, nós fomos salvos, nós fomos purificados pela obra de Jesus Cristo. Então que nós peçamos perdão ao Senhor e nos alegremos, porque agora nós podemos viver uma nova vida purificada totalmente para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz.